Pronto, agora está valendo. Agora não pode falar. Agora não posso mais falar bobagem, né? Sem bobagens, vamos só respirar fundo, que amanhã começou, estamos terminando o dia, né? Vamos que vamos, né? O pai sempre diz assim, os mensageiros ou eles são amados ou eles são odiados. Eles não têm meio termo. Todos os Skyphas encaixam desse... Agora você entende essa relação. E o engraçado é assim, é que ninguém sabe por que eles são odiados. Porque eles são amados é fácil de explicar, né? Algumas pessoas sentem a energia deles, então entendem a passagem deles. Agora, por que eles são odiados, ninguém entende. Porque eles vêm aqui, eles não falam mal de ninguém, eles não brigam com ninguém, eles não discutem com ninguém, eles só auxiliam as pessoas. E aí não entende por que criam essa aura assim, de raiva, de ódio deles, né? Que é uma coisa assim, sem explicação lógica. Se você chegar para uma pessoa que o odeia e fala assim, por que você odeia o Skypha? Ele não vai saber te responder. O que ele te fez? Você fala, não, nada. Ou mentiras, né? Não, mesmo que ele, às vezes nem mentira, ele vai falar assim, na essência, você vai ver que o cara não fez nada. Você vê que se você olhar Jesus, o que Jesus fez? Para a população odiar ele. Siddhartha Siddhartha foi o mais odiado dos três. Ninguém podia ver Siddhartha. Dos três? Dos três era que as pessoas tinham uma ojeriza do Siddhartha. Era uma coisa maluca. Siddhartha, se ele não podia, ele saía na rua, ele era hostilizado. O tempo todo ele era hostilizado, entende? Aí você fala assim, aí se você chegasse para uma pessoa que hostilizava ele, vai dizer assim, qual o motivo? A pessoa não tem uma causa lógica. Tem gente que nunca nem viu o cara e hostilizava ele, sabe? Como o terceiro, ninguém nem sabe o que é ele, mas hostiliza, às vezes agride, fala um horror. Entende? Então, assim, você vai falar assim, por que os Skyphas... Porque não tem meio termo no mundo do Pai. Ou você ama, ou você não ama. E eles deixam isso muito claro na passagem deles, né? Vão ter aqueles que amam, que vão vestir realmente a roupa, a camisa deles, né? E vai ter aqueles que não amam, entende? Não tem o mais ou menos, né? Você veja, da passagem de Jesus, quando ele foi preso, sacrificado, não ficou um. Ficou só Madalena e Judas. O resto evaporou. Sabe? Aí você vai, é curioso isso, né? Daí as pessoas falam assim, né? Quem é que está realmente com os mensageiros? Raras pessoas, entende? Raras, raríssimas, entende? Eles vão ter muita gente em volta deles. Mas na hora do aperto mesmo, na hora que você vai apertando, que a gente diz que a morsa começa a apertar, sabe? Aí você vê todo mundo espirrar. Você vai falar, por que as pessoas espirram? É o medo que as pessoas têm do outro lado, do lado oposto ao pai. Porque o lado oposto ao pai sempre trabalha com o medo, né? O pai sempre trabalha com o amor, com o carinho, com o afeto, com a compreensão. Então, assim, o pai não oferece medo, mas o outro lado oferece medo. Então, as pessoas cedem para o outro lado em virtude do medo, mas elas não cedem ao pai, porque elas sabem que o pai sempre vai recebê-las. Agora, o outro lado sempre vai castigá-las. Então, elas acham que estando do outro lado não serão castigadas. Mas isso é tudo no sentir, a gente sente isso? Isso é tudo no sentir. Isso é tudo no sentir. Isso é uma linguagem energética que a gente diz, tá? Então essa é a linguagem energética, que não é uma linguagem verbal, não é uma linguagem, que as pessoas não percebem. Só percebe realmente os Skyphas, entende? Então eles fazem essa leitura toda, então eles medem esse termômetro, o tempo todo eles vão medindo esse termômetro, né? Então eles sabem quando está chegando o momento deles, eles sabem quando está mais tranquilo, então eles sabem quando a batata está assando, né? Resumindo, né, na linguagem popular. Então eles sabem quando o risco é maior ou menor, por causa desse termômetro, né? Porque eles sabem da força oposta ao pai, né? E eles sabem da força do pai, né? E eles sabem que as pessoas geralmente cedem para a força oposta ao pai. Você fala, mas por que as pessoas resolvem ceder para a força oposta ao pai? Pela fé. Se o pai envia um Skypha, é porque a fé da dimensão é fraca. É muito fraca, entende? Por isso que o pai envia um Skypha. O Skypha só vem porque a fé na dimensão acabou. O pai não consegue falar com ninguém da dimensão, porque para o pai falar com alguém de uma dimensão, precisa ter um ser de fé.
Porque para a gente conversar com o Pai precisa ter a fé, que é o canal de comunicação, tá? Então, quando a fé acaba numa dimensão, o Pai precisa usar do recurso do Skyfa. Aí o Skyfa vem, o Pai fala para o Skyfa e o Skyfa fala para nós. Entende? Essa é a linguagem. Então, os Skyfas sabem que a fé não existe na dimensão. Quando eles estão, principalmente quando eles estão de passagem. Pode ser que depois surja a fé, mas na passagem deles sabe. Então eles sabem a vulnerabilidade que eles estão. Né? Uma vez uma pessoa perguntou assim, como é que as coisas funcionam? Falou, as coisas funcionam bem simples e bem bacana. Né? Eu falei assim, você já viu um pé de laranja? Lembra quando a gente era criança? A gente era pequeno e não conseguia subir no pé de laranja. O que a gente fazia para pegar a laranja? Chacoalhava o pé. Então, a cada chacoalhada que dá, vai cair laranja. A cada chacoalhada que dá, vai cair pessoas. Quanto menos fé, são as que vão caindo primeiro. Nós queremos saber quantas laranjas vai sobrar nesse pé. É no final da passagem dos Skyfas. Na época de Jesus, sobraram 2. Madalena e Judas. Todos caíram. Não era para aumentar? É para aumentar a fé, mas veja, a fé é pessoal. Jesus ensinou um monte de coisa, né? Então veja, na passagem de Jesus sobraram 2. Na passagem de Siddhartha não sobrou nenhum. As laranjas caíram todas. Então, na passagem do terceiro, vamos ver quantas laranjas vão ficar nesse pé. Então, a gente brinca, né? Falando uma linguagem metafórica, né? As laranjas são as pessoas que conseguiram se desprender daquilo que a gente chama de culpa e de medo e partiram para a fé. Tá? Então, essa é a linha divisória. Então, você vai falar assim, como é que a gente sabe disso? Só no final da passagem. Que a gente vai olhar para a laranjeira e vai falar assim, nossa, sobrou bastante laranja. Você vai olhar para a laranjeira e vai falar, nossa, não sobrou uma. Entendeu? Então, o Pai sempre usa essa expressão assim, porque a cada circunstância, que nem de Jesus, de Siddhartha e do terceiro, que a gente não sabe quem é, né, do mensageiro, então a cada circunstância da vida dele é um chacoalhão. E a cada chacoalhão você pode ter certeza que esparrama um monte de gente que está em volta. Vai esparramando. Essas esparramadas são as pessoas com a pouca fé que não se sustentaram e caíram. Quantos vão ficar até o final, nós não sabemos. Ninguém sabe. Talvez fique que nem Siddhartha, que não ficou nenhum. Tá? Jesus ficou 2. Você vai falar assim, nossa, cara, o cara faz um trabalho louco daquele. Siddhartha fez um trabalho. Siddhartha começou a trabalhar com 31 anos. Não, Siddhartha começou a trabalhar com 33. O terceiro mensageiro começou a trabalhar mais cedo, com 31. O segundo mensageiro começou com 32, né? Que foi Jesus, tá? Então você vê, Siddhartha trabalhou quase 50 anos. Porque ele morreu com 82 anos. Ele trabalhou diretamente fazendo o trabalho do Pai 50 anos, praticamente meio século, para ele sair da dimensão com a laranjeira sem nenhuma laranja. Mas ele tocou a dimensão. Tocou. Não, ele fez o trabalho dele. Veja, fazer o trabalho deles, todos eles fazem. Tanto que ele lembrava, né? Eles sempre serão lembrados, né? Pelo trabalho que faz, eles serão lembrados. O problema, o trabalho dele eles fazem, eles não deixam de fazer o trabalho dele. O problema não é o trabalho deles que é falho. O problema é a fé das pessoas que é fraca. Você entende? Então, qualquer situação que você vê um abalozinho, um tremorzinho, as pessoas, a história de Jesus é muito claro disso. Né? Então aquelas pessoas que sempre estavam do lado dele e é bacana a história dele. Eu gosto muito da história de Jesus, não pelo livro, porque esses livros é tudo mentiroso, entende? A história real mesmo dele, que a gente consegue ver pela energia, é bacana, sabe? E ele, né, ele sabia que ele estava sozinho, aquele bando de gente que acompanhava ele sabia que na hora que ele fosse realmente a hora do vamos ver, ele sabia que daquele bando não sobraria nenhum.
Entende? Então ele sabia que ou sobraria o mínimo possível, né? É mais ou menos o terceiro. Você acha que assim, ele anda com todo mundo, conversa com todo mundo, não sei o que lá. Mas a hora que a coisa aperta mesmo, você pode ter certeza que ele está sozinho. Ele sempre está sozinho. Aí você fala assim, nossa, mas não resgatou ninguém com fé? Ainda é cedo para dizer isso. Só vai poder dizer isso no final, no encerramento da passagem dele. Entende? Que é aí que vamos ver quantas laranjas sopra nessa laranjeira, né? Então, esse que é bacana das passagens dele. Então, e Jesus assim, né? Você vê, Jesus foi o que menos trabalhou, né? Pelas circunstâncias, né? Mas você veja, Siddhartha, 50 anos, né? O terceiro já está trabalhando aí por baixo, aí já praticamente 30 anos. Por baixo. Já está trabalhando por 30 anos. Pregando, distribuindo a palavra do Pai pelo planeta todo. Aqui vocês não conhecem o trabalho dele, as pessoas não sabem quem é ele, mas ele andou esse planeta todo, e anda o planeta todo com a idade avançada que tem, entende? E ele não para, continua dinâmico, continua fazendo as coisas, entende? Continua na distribuição desse trabalho, entende? E você veja, e ainda está só. Quem pode, porque ninguém sabe quem é ele, entende? Ninguém sabe quem é ele, né? Então as pessoas podem imaginar que seja isso, mas ninguém consegue ter certeza, não, esse é o cara, entende? Porque eles têm esse mecanismo de proteção para realmente não ter isso, né? Mas você veja, se você chegar realmente, se você falar assim, e ele chegasse e falasse para algumas pessoas, ou para pessoas falam assim, quem realmente quer me seguir? Você vai ver que ninguém vai. Você vai falar, por que não vai até? Porque todo mundo tem coisas pessoais para resolver. Não, quanto tempo a gente tem para se arrumar para ir? Ele vai falar, não, é agora. Porque para seguir ao Pai ou para ir embora para o Pai, é agora. Não é daqui a pouco. Não é daqui uma semana. Não é assim, deixa eu só acertar minhas contas. Não, deixa eu arrumar meu apartamento, sabe? Deixa eu tenho que ver minhas roupas que eu vou levar. Não, é agora. Quem está pronto para me seguir? Quando ele fala me seguir, não é seguir ele, pessoa, mas seguir o Pai. Entende? Quem está pronto para seguir o Pai? Você vai ver assim que ninguém. Porque ninguém está pronto para o quê? Para se desapegar dos seus sonhos, das suas fantasias, dos seus desejos. Entende? Nós estamos prontos para um monte de coisa, mas nós nunca estamos prontos para o Pai. Isso que é maluco. E essa é a diferença entre eles e nós. Eles sempre estão prontos para o Pai. Entende? Se você pensar assim, entre escolher nós e o Pai, ele sempre vai escolher o Pai. Aí isso que irrita as pessoas. Porque as pessoas querem que ele escolha nós. Ele nunca vai escolher nós. Ele vai escolher o Pai. Aí você vai falar assim, pô, mas Jesus fez tudo aquilo, aquele sacrifício, aquela vida louca, Siddhartha, aquela vida doida, não sei do que. O terceiro tem uma vida maluca, se alguém souber como é que é a vida do cara, ninguém vai entender nada. Você vai falar assim, ele faz isso por quê? Pelo Pai. Não é nem por ele e nem por nós. É pelo Pai. Você vai falar, mas por que ele faz pelo Pai? Porque o Pai pediu para ele fazer isso. Ele não está fazendo porque nós somos bonitinhos ou nós precisamos. Ele está fazendo porque o Pai precisa que nós voltemos para casa. Olha a diferença. Ele não está fazendo porque você está com dor, está doente, está necessitado. Ele está fazendo porque o Pai precisa que nós voltemos para casa. É essa dedicação deles que eles têm integral que ninguém consegue entender. Então as pessoas criticam eles porque eles têm uma dedicação integral, tempo integral para quem? Para o Pai. E as pessoas não aceitam que eles tenham tempo integral para o Pai. É isso que gera nas pessoas raiva. É isso que gera nas pessoas ódio, é isso que gera nas pessoas... Como é que eles podem se dedicar integralmente ao Pai tendo uma vida lazarenta que eles têm nesse planeta? Desculpa o palavreado. É uma vida difícil que eles têm no planeta, entende? Por quê? Eles fazem isso não é por nós, é pelo Pai. Porque não é o Pai que maltratou Jesus, não é o Pai que maltratou Siddhartha, não é o Pai que maltrata o atual mensageiro.
quem maltrata eles é a dimensão. O pai só acaricia eles, o pai só acarinha eles, o pai só dá colo para eles, entende? É a dimensão que pauleia. Entende? Não é, o pai que os castiga, é a dimensão que os pune. É sempre a dimensão que os pune. Veja, foi a dimensão que puniu Siddhartha, foi a dimensão que puniu Jesus, vai ser a dimensão que vai punir o terceiro. Você vai falar assim, nós vamos fazer o mesmo erro? Com certeza. Entende? Vamos, a humanidade vai fazer o mesmo erro que fizeram com Siddhartha e com Jesus. Entende? Já está fazendo. Já faz esse erro há muito tempo, entende? Aí você fala assim, nossa, e por que eles continuam o trabalho? Pelo Pai. Continua sendo pelo Pai. Eles não vivem nem por eles e nem por nós. Eles vivem pelo Pai. É difícil a gente compreender isso. Isso foge de qualquer compreensão, porque você está acostumado a ver esses pseudo-espiritualistas, pastor, isso, aquilo. Mas eu te pergunto assim, o que o pastor faz para alguém? Nada. O que um padre faz para alguém? Nada. Sabe? O que um líder espiritual faz para alguém? Nada. Eles fazem por eles. Pela fama deles, pelo conforto deles, pela... Sabe? A coisa toda deles. Agora, se você olhar bem, sabe? Aperta esses pastores, aperta um padre, aperta um líder espiritual para ver o que acontece. Eles espirram tudo. Entende? Por quê? Porque eles não fazem por ninguém, eles fazem por eles. Essa é a diferença dos mensageiros do Pai. Eles não fazem por eles, eles fazem pelo Pai. É por isso que a história deles não existe. Por isso que ninguém sabe nada de Jesus, por isso que ninguém sabe nada de Siddhartha, por isso que ninguém sabe nem quem é o terceiro que está entre nós. Você fala assim, mas como a gente não pode com essa modernidade de saber quem é o terceiro, quem é o último mensageiro que está passando na Terra entre nós? Porque, veja, qualquer medíocre aí espiritualista vive aí falando dele, vangloriando dele, fazendo um monte de coisas sobre o que ele faz, o que não faz, aquelas besteiradas que não faz nada, mas né, tenta convencer a população que faz alguma coisa. Se tiverem exemplos aí típicos agora de gente que está na cadeia, que parecia santo aqui na Terra, e você vê que de santo não tinha nada, né? E outros mais, entende? Então você vai falar assim, e eles passam imune a isso tudo, sabe? Transitando suavemente por isso tudo, como se fosse, sabe, um rio suave, cortando toda uma planície, cortando toda uma serra, cortando todo um vasto campo, sem que ninguém perceba, sabe? Por isso que o Pai fala, eles são a brisa que um planeta tem. Só que ninguém percebe a brisa, você só percebe os vendavais, você só percebe temporais. A brisa, ela sopra suave. A brisa, ela passa suave, a gente não percebe, você só percebe quando ela passou. Que ela deixa o trigal deitado, que ela deixa as coisas tudo com sinais que ela passou, mas ninguém percebe a brisa soprando. Entende? Então essa é a passagem deles. Então se você vai falar assim, ah, que bacana, é lindo a vida dos caras, é maravilhosa. Pena que a humanidade não valorize a coisa que mais tem valor nesse planeta. Entende? A coisa que mais tem valor no universo, que é a simplicidade. Eles são simples, porque quem é simples? O Pai. E eles, são simples como o Pai. Entende? O Pai, claro que é mais simples que todos nós juntos, entende? Mas eles são simples como o Pai. Eles jamais vão querer estar acima do Pai. Aí você pega aí qualquer espiritualista medíocre aqui desse planeta, todos eles se sentem acima do Pai. Eu fiz, eu curei, eu isso, eu aquilo. Você nunca viu Jesus dizer eu curei alguém. Você nunca viu o terceiro, o atual mensageiro, falar eu curei alguém. Ele sempre diz, eu sou auxiliar do Pai. É o Pai que faz. Eu só auxilio no trabalho do Pai. Olha a diferença. Olha a profundidade da relação dele com o Pai, ou dele com a humanidade. Né? Aí você pega qualquer medíocre espiritualista, os caras falando um monte de bobagem, um monte de besteira, sabe? Como se os caras soubessem alguma coisa. Eu fico olhando isso tudo, né? Às vezes você olha isso tudo, você fala assim, nossa gente, da onde tanta idiotice? Baseado em que eles falam isso tudo? Ah, porque eu li num livro. Eu falei, sim. Sabe? E quando que os livros expressam a verdade? Quantos livros já caíram porque quando foi escrita era uma coisa, a realidade mostrou outra.
Já visto a Idade Média, que vocês passaram nesse planeta. Tem tudo que estava escrito nos livros da Idade Média, você viu para quê? Para ser nada hoje, porque era só coisa para fomentar a manipulação da população, entende? Então, mas as pessoas acham, porque leu 2 livros, 5 livros, que ali está a sabedoria do universo. O Pai sempre diz assim, pobre ser humano, se a sabedoria do universo coubesse em algum livro, com certeza esse livro teria o tamanho do universo. Acabei fazendo um vídeo sem querer, né?